eu tenho, como o Elder já mencionou aqui, a gente tem 25 anos de ministério. E logo que a gente saiu do seminário, a gente foi para uma igreja em Ribeirão Preto, onde já existia o pastor Domingos e a esposa dele, a Raquel. E que casal precioso que Deus colocou na nossa vida, né? Os relacionamentos que eu tive quando eu era criança, adolescente, girou muito em torno só da minha família, né? Os meus pais não são cristãos, então eu não nasci num lar cristão, eu não vivi igreja. E pela graça de Jesus eu conheci uma amiga que a família era toda cristã e ela me convidou para ir para um acampamento da Palavra da Vida que tem aqui no Paraná, na cidade da Lapa. Então tem um acampamento e se vocês quiserem enviar os filhos de vocês, é uma bênção, um lugar muito legal, bem especial para mim até hoje. E foi lá que eu fui alcançada por Jesus. Eu tinha 8 anos de idade. Mas eu não tive muito esse convívio de igreja, né? Pelo fato dos meus pais não viverem em igreja. Então, o que eu tinha de Jesus e o que eu sabia de amizade era o que eu vivia no acampamento nas temporadas. E para vocês terem uma ideia, eu me converti aos 8 anos e dos 8 anos até os meus 18 anos eu fui toda a temporada para esse acampamento. Eu fui batizada, tem um lago lá, eu fui batizada lá naquele lago. Eu casei lá. Os meus filhos brincam que quando eu morrer vão jogar minhas cinzas lá no lago. Mas aquele lugar é muito especial para a nossa família, né? Eu e o Elder servimos sempre juntos lá. Os nossos filhos cresceram acampando lá e depois começaram a ser equipe. A gente tem uma história naquele lugar. Mas, enfim, os meus relacionamentos assim de amizade sempre foram muito só de família, ou o pouco que eu convivia na minha adolescência com esses amigos no tempo de temporada. E eu sempre fui muito relacional, eu sempre gostei de estar com pessoas, né? Eu sempre gostei de ter amigos, eu sempre gostei de conversar, eu sempre gostei de partilhar da minha vida, sempre gostei que os meus amigos fossem na minha casa e, por incrível que pareça, mesmo os meus pais não sendo cristãos, para eles isso nunca foi um problema, eu levar os meus amigos crentes para casa. Né? E até é interessante, só um parênteses aqui, o meu filho mais novo, que está morando lá nos Estados Unidos, ele teve 2 semanas de break, que eles têm agora da primavera, e ele foi para a casa dos meus pais e levou 2 amigos para a casa dos meus pais. Então, meus pais continuam hospedando. Né? E a gente sempre ora para que isso seja uma oportunidade para que eles conheçam a Jesus como Salvador. Então, nisso de ser muito relacional, quando eu e o Elder começamos a namorar no seminário, o Elder sempre foi muito focado, né? Sempre estuda, e ele ama estudar. Então, a gente sentava para estudar na biblioteca, sentava algum amigo na mesa, eu ficava conversando e o Elder estudando. Daqui a pouco ele só me dava uns beliscões assim embaixo, e eu, estou conversando agora. E teve um momento do nosso relacionamento que foi uma crise, porque eu falei para ele assim, olha, ou você aprende a se relacionar, porque você vai pastorear pessoas e não livros, ou a gente vai ter uma DR aqui que vai ser difícil. Então, eu vejo que assim, o fato de eu ser relacional, isso trouxe muito benefício para a vida do meu marido, de mostrar para ele a importância de que a gente está no ministério por causa de pessoas. Né? É importante toda essa parte do preparo, de estudo, porque a gente vai ensinar pessoas, então preciso ser bíblica, eu tenho que ter um conteúdo, mas eu preciso desenvolver relacionamentos, porque senão eu vou estar só naquele papel em que eu transmito e não convivo com ninguém, não demonstro na minha vida aquilo que eu aprendo. Então, ser relacional é muito importante. Eu acho que isso faz muito parte do nosso universo feminino, né? Ser mais relacional que os nossos maridos. E o Domingos e a Raquel, como eu mencionei, eles foram assim um casal muito importante. Por quê? Porque eles pegaram 2 jovenzinhos, né, de 21 e 20 anos, chegando na igreja, os 2 bem crus. Tínhamos o conhecimento teológico, mas a vivência de igreja a gente não tinha. E a gente vê o Domingos e a Raquel assim como um presente que Deus colocou na nossa vida. Porque foi no convívio com o Domingos e com a Raquel que a gente aprendeu muito sobre casamento, mas principalmente como viver igreja, como desenvolver relacionamento. Né? Eu aprendi através da Raquel a misericórdia, a hospitalidade, a oração,
né? E tudo isso fez muita diferença e tem feito diferença na minha vida até hoje. E o Helder, a mesma coisa com o pastor Domingos. E até hoje a gente tem um bom relacionamento. Agora eles mudaram, estão em Portugal, né? O pastor Domingos, para vocês terem ideia, ele é angolano, da Angola ele foi para Portugal, de Portugal ele veio para o Brasil, fez seminário na Palavra da Vida, onde nós estudamos também. E o sonho dele sempre foi, para o final da vida, fazer o inverso. Então, ele terminou o ministério dele aqui no Brasil depois de 30 anos, está em Portugal agora, capacitando pastores e viaja de vez em quando para Angola para fazer essa capacitação também. Né? Então, como o Helder falou, eu me aposento para algo. Né? E isso a gente aprendeu muito com ele também. Então, eles nos ensinaram muito da importância de se conviver com pessoas e de ter amigos no ministério. Isso foi tão importante, tão impactante para nós, que a gente leva isso para o resto da nossa vida. A gente, durante 4 anos, o Helder pastoreou uma igreja lá em Atibaia, e nós formamos amigos ali, amigos para a vida. E hoje nós estamos em Araras, e eles são mais 2 casais, e cada um desses casais está em igrejas diferentes em Atibaia. Mas sempre que dá, e eu digo assim, que muita gente fala, nossa, o Covid foi muito triste, para nós foi uma bênção. Porque foi o tempo em que a gente, vamos essa semana, vamos juntar e vamos comer pão com ovo? Vamos comer pão com ovo. Porque para a gente o importante não era comida, era o passar tempo juntos, é ter relacionamento. Né? E os nossos filhos passando pela mesma faixa etária. Então, a gente tinha tempo de compartilhar as nossas dificuldades, de orar um pelo outro. Esse grupo no WhatsApp chama Amigos da Gastronomia, porque todos gostamos de comer e comer coisas boas, né? Então, volta e meia a gente marca de fazer uma coisa ou outra. Datas especiais, a gente todo ano tem o nosso Thanksgiving, que a gente se junta para agradecer a Deus, né, pelo ano que Ele nos deu. Na Páscoa, às vezes a gente faz 1 semana ou 2 depois, mas a gente se junta para fazer isso. Então, ter amigos no ministério, isso é fundamental para a nossa vida. Mas eu também já tive algumas experiências bem ruins, né, estando no ministério. Tristes, de pessoas que planejaram o mal contra a gente, que puxaram o nosso tapete, que conversavam de bastidor. E foi um preço alto que a gente pagou como família. Eu e o Helder, os meus filhos. Mas, diante de tudo isso, a gente sempre falou, a Igreja de Jesus, e é por isso que a gente precisa continuar. Deus nos deu irmãos verdadeiros que nos ajudaram a passar por esse momento, que foram instrumentos de Deus na nossa vida, e como eu sou grata por isso. Né? E o meu desafio em conversar sobre esse tema com vocês hoje é porque a gente escuta muito que o ministério ele é árido, ele é solitário, e no ministério você não tem verdadeiros amigos, e você só pode confiar em você, no seu marido, em Deus e nos seus filhos, que você não pode compartilhar da sua vida com membros comuns, e a gente vai ver um pouquinho a respeito disso, porque eles não podem conhecer as suas fraquezas, as suas debilidades, e, gente, isso é uma mentira do diabo. Porque quando a gente for olhar agora na Palavra de Deus, a gente vai ver o quanto Jesus era relacional. A gente vai ver o quanto Paulo era relacional. Né? E o quanto a amizade e mutualidade é fundamental para a gente que está no ministério. Eu e o Helder, a gente sempre fala assim, que a gente prefere correr o risco do que nos privarmos de ter o privilégio de ter amigos que façam parte da nossa vida, da nossa família e do nosso ministério. Né? Coisas ruins, elas vão acontecer, porque somos pecadores. Né? Mas que isso não nos impeça de viver a beleza da mutualidade, de relacionamentos, porque a palavra de Deus diz que isso é possível. Tá bom? E a gente precisa entender também que o que nos une, o que é a base dos nossos relacionamentos e das nossas amizades é o Evangelho. É Jesus. Não é um hobby que a gente tem, não é alguma afinidade que a gente tem, mas é Jesus. Ele precisa ser a base, o fundamento dos nossos relacionamentos.
Filipenses 2, tá? Vou compartilhar com vocês aqui alguns textos. Filipenses 2, do versículo 5 ao 8, ele diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A gente sempre escutou que a carta de Filipenses é uma carta de alegria, né? Mas se a gente olhar todo o contexto dessa carta, for olhando os outros capítulos, a gente vê que é uma carta de alegria, mas dentro de uma igreja que estava passando por muita dificuldade, né? Como eu falei lá atrás, a nossa alegria precisa ser por causa de Jesus. Ele precisa ser aquela pessoa que nos traz alegria e torna a nossa vida alegre. E na medida do possível, quando a gente lê Filipenses, a gente vê que isso era possível, né? Que eles entenderam que era Jesus quem trazia a alegria para eles. A ênfase na alegria não minimiza os problemas e conflitos que aquela igreja estava passando. E Filipenses 1 a 4, ela nos mostra essas dificuldades. No capítulo 2, junto com Colossenses 1, na teologia, eles falam que a maior parte do tratado uma densidade cristológica, né, que foi um pouco disso que eu li para vocês aqui. E Colossenses 1 fala, né, o verbo, o homem, Jesus, Cristo, quem ele era, o Filho de Deus que veio, se esvaziou, se tornou carne, morreu por nossos pecados, ressuscitou. E quando a gente vê que Paulo está falando de Jesus para a igreja de Filipenses, ele está usando Jesus como esse exemplo de unidade. Diante de todas as dificuldades que eles estavam passando, ele queria mostrar para as pessoas o que, olha, vejo Jesus, o Filho de Deus que se esvaziou, tomou forma humana, veio, deu o maior exemplo de humildade, se relacionou, deu a vida entregando a pecadores. Por que nós não podemos viver uma vida relacional, sendo que o nosso Jesus demonstrou que isso é possível? João 11, quero ler um pouquinho com você também, fala a respeito do episódio de Jesus com Marta, Maria e Lázaro, né? Quando Lázaro morreu. E João 11, do 1 a 3, diz o seguinte: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. João 11, 5. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Aí João 11, do 33 ao 36. Quando Jesus viu que ela, Maria, chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. E então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Se a gente olhar nesse texto, só a palavra amor que aparece, o quanto demonstra o amor de Jesus pelas outras pessoas, isso já deve trazer um pontinho de interrogação na nossa mente de pensar, o próprio Jesus era relacional. Por que eu, como esposa de pastor ou esposa de presbítero, acho que eu sozinha posso cuidar da minha vida e do meu mundinho? Né? Então, mais uma vez, gente, eu sei que experiências da nossa vida, elas são válidas, mas eu não posso viver daquilo que eu experimento. Eu tenho que viver daquilo que a palavra de Deus diz. Se eu creio que ela é a verdade e que tudo que está aqui foi mandado para nós, deixado para nós, por meio de Deus, capacitando homens, eu preciso viver o que ela diz, não o que as outras pessoas me falam fora da palavra, tá? E essa parte, quando eles falam, veja que grande amor Jesus tinha por eles. João 15, 15 diz o seguinte: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos,
porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. O que Jesus fez com os discípulos? Ele desenvolveu uma amizade íntima, né? Ele tinha um propósito de capacitar aqueles homens para que levassem, expandissem, propagassem a palavra de Deus. Jesus era amigo de pecadores e se relacionava com eles. Né? Hoje em dia a gente tem muito da nossa vida a partir do momento em que a gente é salvo por Jesus. Eu não posso mais relacionar com o incrédulo. Se eu não me relacionar com o incrédulo, quem Deus vai usar para falar a respeito dele para esse incrédulo? Né? A gente tem que lembrar que a gente está no mundo. A gente vive no mundo. A gente não é mundana, mas a gente vive no mundo. E se eu vivo nesse mundo e Deus resolveu me usar como instrumento, eu preciso ter relacionamentos para poder brilhar Jesus aonde eu estou e com as pessoas que eu convivo. João, a gente vê que era um desses amigos próximos, né, de Jesus. Tanto é que João é conhecido como discípulo amado, né? Aquele que caminhou bem próximo de Jesus, aquele que na ceia reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus. Então, gente, é uma mentira que ministério precisa ser solitário. Jesus mostrou que relacionamentos e verdadeiras amizades são possíveis. E a gente vê que Jesus, inclusive, teve perto de si alguém que o traiu. E nem por isso ele deixou de viver com essa pessoa e de investir na vida dela. Então, a gente sabe que situações acontecem, talvez aquilo que eu comentei com vocês no início, de passar por uma traição, por uma dificuldade. Talvez algumas de vocês já tenham passado por isso e me entendem, eu entendo vocês também. Né? Mas graças a Deus, Ele nos dá pessoas que nos ajudam a passar por essa caminhada. Diante disso, então, qual a importância do Evangelho como base nos nossos relacionamentos interpessoais? Eu queria mencionar com vocês aqui alguns autoenganos que a gente tem sobre amizade no ministério. A gente vive uma cultura em que os relacionamentos são baseados muito em afinidades. Né? Tem um filósofo chamado Zygmunt Bauman, ele escreveu um livro, Amor Líquido. E nesse livro ele fala assim que todo relacionamento ele se dissolve, né? Porque ele não tem uma base. Então, qualquer relacionamento que eu tenho baseado em afinidade, em hobby, em, sei lá, qualquer que você tenha, se ele não for baseado na palavra de Deus, ele vai se dissolver, ele vai se diluir. E a gente vê o nosso mundo assim, né? A gente é amigo de alguém quando começa a seguir, mas se eu vejo alguma coisa que eu não gosto dessa pessoa, eu clico e deixo de seguir e vida que segue. Né? Então, os relacionamentos viraram nessa liquidez, eles se perderam. E nós, como esposas de pastores, muitas vezes a gente se fecha no nosso gueto. Então, eu só posso ser amiga de esposa de pastor, eu só posso ser amiga de quem é líder. E daí a gente pensa que a nossa função manda mais do que a nossa essência, como o Helder falou hoje de manhã. Né? Não é a função que me dá status, mas é quem Deus resolveu me colocar no corpo e agir e atuar por meio da minha vida. O ministério ele não é eterno, né? A nossa função de esposa, ela não nos define. E a nossa identidade, ela só existe por quem Jesus é na nossa vida. O Helder comentou bastante isso de manhã, de viver como um crente comum, né? Uma visão equivocada do ministério não apenas nos faz viver erroneamente no ministério, quanto esperar erroneamente do ministério. Eu sei que talvez para algumas seja muito difícil essa caminhada de não ter pessoas próximas. Mas acredite, você não tem porque você não quer e porque você não está cultivando. Eu garanto para você que está cheio de irmãzinha na sua igreja que tem muita disposição em se tornar sua amiga. Eu sei também que tem aquelas que querem saber da sua vida só para ficar fofocando. Mas aí a gente trabalha na vida delas como pecado
e vai lidar, né? Mas não caiam, gente, nessa mentira de que o ministério tem que ser solitário. Não pode ser. Porque se a gente cair nisso, a gente vai se privar de relacionamentos com pessoas, e é isso que é a beleza do nosso ministério. Quando nós acreditamos que somos chamadas ao ministério, nós colocamos acima da comunidade. E quando enfatizamos essa distância posicional que temos para com a igreja, naturalmente a igreja não se aproximará de nós, porque nós somos pessoas distintas deles. Né? As pessoas vão olhar assim, mas a esposa do pastor, nossa, olha, ela está sempre sorrindo, olha, ela está sempre arrumada, mal sabe os perrengues que a gente está passando em casa durante a semana, os problemas financeiros que a gente tem, problema com família, com pai, com filhos. A gente não pode passar isso para a nossa igreja, que nós estamos sempre plenas. A gente passa por problema e a gente precisa dividir o fardo. Se eu crio nas pessoas da minha igreja que eu não preciso delas, isso vai fazer com quê? Com que elas não se aproximem de mim. Ela não precisa de ajuda, ela sabe lidar bem. Que maturidade essa mulher tem. Olha, ela consegue lidar com os problemas dela sozinha. Que mentira, gente. Por dentro a gente está estraçalhada. Né? Então, que precioso é ter pessoas que caminham juntamente conosco. O ministério, no caso de nossos maridos, pastores, e nós como suas esposas, ele é mais funcional e não posicional. É muito mais a maneira que servimos ao corpo do que somos e fazemos para Deus. Pastorear é um dom. Né? Eu não sou pastora, acredito que vocês também não são pastoras, mas Deus, de alguma forma, nos chamou para o ministério. E é tão interessante isso que um dia o meu filho chegou para mim e falou bem assim, mãe, qual é a tua missão nessa vida? Imagina, eu com meu marido toda hora falando o que você pensa daqui 10 anos, daqui 20 anos. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu estou pensando da minha vida para daqui 10, 20 anos? E eu comecei a olhar o meu histórico, olhar para trás, porque para você olhar para frente, você tem que olhar para trás, né? Ver tudo aquilo que Deus fez em você, o que Deus tem te formado, para onde você acha que Ele quer te levar. E eu gastei um tempo fazendo esse exercício, pensando. E eu cheguei para o meu filho e falei assim, Lucas, eu descobri qual que é o plano para o meu futuro, o que eu quero gastar a minha vida. É favorecer o ministério do meu marido. Isso não me anula, isso não faz com que eu deixe de ser a Juliana e viva a vida do Helder. Muito pelo contrário, eu entendi quem eu sou. E o meu ministério é favorecer aquilo que Deus tem para a vida do meu marido. E o meu ministério é ser uma boa esposa, ser uma boa mãe, acompanhar o meu marido naquilo que eu posso, mas também estudar da palavra de Deus. Porque a maior segurança que os maridos de vocês eles podem ter em vocês com relação a relacionamentos e influenciar as outras pessoas é porque vocês têm conhecimento da verdade. Eu costumo dizer o seguinte para as alunas lá no seminário, eu falo assim, não percam essa oportunidade de estudar e aprender a palavra de Deus, porque isso vai ser assim um bálsamo para o marido de vocês, saber que ele pode indicar alguém para ir conversar com vocês e que não vai sair coisa que está fora da palavra de Deus. Então, nós como amigas, desenvolvendo relacionamentos, a gente precisa fazer isso também, estando no ministério, olhar isso como um privilégio. A gente sempre fala, de aconselhar um ao outro, de exortar um ao outro, de viver a vida um do outro, de carregar as cargas um dos outros, viver mutualidade, desafia os nossos membros da igreja a fazerem isso. Aí, quando a gente olha para a nossa vida, a gente não está fazendo nada daquilo que a gente fala para os outros fazerem. Olha, engaste um tempo na semana com o seu irmão, chamando ele para ir na sua casa, toma um café junto. Aí, quando você olha para a sua vida, você está sozinho em casa, você e a sua família, e os membros estão vivendo a mutualidade, vivendo a comunhão porque você desafia, mas porque muitas vezes você se acha tão especial e superior, você vive aquilo sozinho. E está errado, gente. Isso é pecado. Vou desafiar o meu próximo a fazer algo que é bíblico e eu não estou fazendo. Então, viver essa mutualidade tem que fazer parte da nossa vida também.
A gente olha para Jesus como o vínculo do amor, né? Paulo diz lá, tanto em Filipenses como em Colossenses, que a obra de Cristo ela é o vínculo do amor e paz em termos relacionais. E isso pode ser demonstrado horizontalmente quando já experimentamos verticalmente, né? Eu costumo dizer assim, que o meu compromisso com Deus precisa ser exemplificado nos meus relacionamentos aqui, onde eu vivo, com as pessoas que eu convivo, né? A minha fidelidade a Deus precisa ser demonstrada a Ele, mas por causa do meu relacionamento com Ele, eu posso demonstrar aqui no meu convívio com as minhas irmãs e com as pessoas que estão ao meu redor. Uma visão equivocada do ministério e dos relacionamentos com pessoas fará com que, naturalmente, nós nos distanciemos delas, porque isso traz proteção para nós, né? Muitas vezes a gente não quer abrir da nossa vida, do nosso dia a dia, porque a gente não quer pessoas nos perturbando e nos perguntando e muitas vezes nos confrontando, mas ao mesmo tempo isso é errado. Textos que nos desafiam e nos estimulam a viver a mutualidade cristã. Filipenses, tá? No capítulo 2, versículo 25, diz assim: julguei, todavia, necessário mandar até vocês Epafrodito, por um lado, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Essa palavra, meu irmão cooperador, companheiro de luta quer dizer assim, aquele que vai à minha frente ou ao meu lado nas batalhas. Gente, a gente precisa ter pessoas assim do nosso lado, que vão conosco nas batalhas que a gente tem na nossa vida, tanto na nossa vida pessoal quanto no ministério. Que bênção é você ter mais gente caminhando junto com você, para que você não seja aquela única pessoa que tem que resolver todas as coisas. No capítulo 4, no versículo 3, diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores. A fiel companheiro de jugo, tenho essa informação porque o meu marido sabe grego, então ele me ajudou e a gente fez esse estudo junto. Na verdade, é o nome de uma pessoa, tá? E o nome dessa pessoa chama Císigo. Císigo quer dizer fiel companheiro de jugo, né? E a gente sabe aqui o que é jugo, né? Aquela canga que você coloca, né, no boi para ele andar no mesmo ritmo e andar equilibrado, um não sair na frente do outro, não ter desestabilidade. Então, ter pessoas assim ao nosso lado que nos ajudam nessa caminhada, que dão essa estabilidade, que nos acompanham no nosso dia a dia, isso também faz toda a diferença. Colossenses, capítulo 4, versículo 7, diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. É muito interessante que quando a gente vê as cartas de Paulo, que ele está mandando para as igrejas e fala a respeito de pessoas, ele sempre menciona: esse é o meu amado, é o fiel companheiro. E a gente só pode chamar de amado e fiel companheiro alguém que você tem relacionamento, né? Não é qualquer um que você conheceu e já começa a chamar de meu companheiro, meu fiel amigo, fiel amado. Então, Paulo também tinha muitos amigos que ajudaram ele em toda essa caminhada, né? E se teve alguém que penou e que sofreu nessa caminhada, a gente vê que foi Paulo. Mas em nenhum momento ele fala bem assim, fiz tudo isso sozinho. Ele sempre menciona pessoas que estavam junto com ele, que socorreram nos momentos difíceis, que cuidaram dele quando ele precisou, que estimularam ele a continuar na caminhada, né? No capítulo 4 também de Colossenses, no versículo 10 a 11, diz assim: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instrução. Versículo 11, e Jesus, conhecido por justo, aos quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Essa palavra lenitivo, ela quer dizer alento. É o termo grego para paregoria. Vocês sabem o que é paregoria?
eu vou falar para vocês o nome de um remédio, e eu quero ver se vocês ligam o significado dessa palavra com esse remédio. Elixir paregórico. Alguém já ouviu falar desse remédio? Já? Para que servia o elixir paregórico? Ou serve? Para trazer alívio às dores estomacais. Então, essa palavra lenitivo vem de paregórico, que quer dizer aquele que traz alívio. E, gente, que graça de Deus é a gente ter pessoas na nossa vida que trazem alívio, que nos ajudam na nossa caminhada, que tornam essa caminhada mais leve. Existem dores que são inerentes ao ministério, dores tão reais que têm levado alguns, como meu esposo mencionou hoje de manhã, e talvez vocês conheçam, até o suicídio. Gente, são dores profundas, né? Que muitas vezes, por causa dessa decisão de ter essa caminhada solitária, são tão fundas na nossa alma que acabam fazendo com que pessoas tirem a vida, com que pessoas se afundem em remédios, ou algumas vezes até surtem, né? Tudo aquilo que toma conta de nós e que a gente não consegue compartilhar e que a gente acaba levando como uma idolatria, porque o ministério pode virar uma idolatria na nossa vida e tomar o lugar de Deus, isso em algum momento vai trazer sérias consequências para a nossa vida. Tá? Então, ter pessoas que são como esse elixir, né, esse paregórico, que trazem alívio à nossa alma, isso é fundamental. Quando nós nos privamos de pessoas, talvez estamos privando de que algumas delas sejam o nosso lenitivo, o nosso paregórico. Minhas irmãs, quero deixar um desafio para vocês. Da mesma forma que muitas de vocês aqui são esse lenitivo na vida de outros, não impeçam que pessoas sejam esse lenitivo na vida de vocês. Deixe que Jesus as use na vida de vocês. Seja para trazer alívio, seja para trazer consolo, seja para exortar, seja para algumas vezes carregar no colo, que às vezes a gente precisa em determinados momentos até ser carregadas no colo. Não impeçam que a beleza do corpo de Jesus faça isso na vida de vocês. Romanos 16, no versículo 1, diz o seguinte: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. No 3, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Paulo falando. Versículo 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Versículo 8. Saudai Amplieto, meu dileto amigo no Senhor. Versículo 13. Saudai Rufo, eleito do Senhor, e igualmente a sua mãe. Olha só que interessante, Paulo fala assim, que tem sido mãe para mim. O Romanos 16, se a gente pegar ele só nesse capítulo aí, já dava para a gente tirar muita coisa para a nossa vida. E que bênção quando a gente tem pessoas que se tornam pai e mãe e irmãos verdadeiros para nós. Eu sei que muitos de vocês talvez nem sejam, né? Tem gente aqui mais de Cascavel, Toledo, outras cidades aqui no interior, e talvez você não seja, sua família não é dessa cidade. Né? Como foi o meu caso. Eu nunca morei na cidade onde os meus pais estavam, ou meu sogro e minha sogra. Mas Deus me deu um corpo. E nesse corpo, Ele me deu pais, mães e irmãos. Que bênção é poder olhar para trás e ver que naquele momento em que eu tinha os meus filhos pequenos, eu tive pessoas para me auxiliarem. Né? Meu pai e minha mãe morando longe, eles moram nos Estados Unidos. Não tinham como estar perto, de vez em quando só. Meu sogro e minha sogra em outra cidade. Então, quando eles iam nos visitar, sempre aquilo. Ficavam com a gente em casa. Né? Tem até uma piada que diz assim, que você não pode morar tão perto da sogra para ir de chinelo e nem tão longe que ela tem que vir de mala. Né? Mas, nesse caso, eu sou muito grata, porque eles foram um super apoio para a gente sempre quando a gente precisou. São cristãos, tementes a Jesus e sempre nos apoiaram nisso. Mas quando eu olho para a igreja, Deus nos deu pessoas presentes ali no nosso dia a dia, que foram esses pais e essas mães.
E quando a gente resolve levar nossa caminhada sozinha, a gente perde esse privilégio de ter pessoas que podem se tornar nossos pais, as nossas mães e os nossos irmãos nessa caminhada. E o versículo 23 diz o seguinte assim: saúdo-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Gaio, ele tinha essa visão de hospedeiro. Por quê? E quando você olha o contexto judaico, o vétero e o neotestamentário, os judeus eles tinham esse hábito de hospedar, né? Quando a gente olha várias vezes no Antigo e no Novo Testamento, fala, fulano foi para tal cidade e alguém o hospedou. Daí foi para outro lugar, alguém o hospedou. Não era Airbnb, né? Eu te dou uma cama, um banho, te dou café da manhã e você levanta e vai embora. Em alguns momentos, a gente vê que as pessoas ficavam muito tempo hospedadas na casa desses irmãos. E, além deles hospedarem, eles tinham mais uma responsabilidade ainda, que era prover o que a pessoa precisasse para a jornada até ela chegar aonde ela tinha que chegar. Né? Então, hospitalidade, ela não é só algo que precisa ser incentivado. Mas hospitalidade é um caráter também. Quando a gente olha lá o que Paulo fala a respeito do presbítero, fala que ele precisa ser o quê? Hospedeiro, né? E nós, como irmãs em Cristo, a gente precisa ter hospitalidade na nossa vida. 1 Timóteo e Tito, deixa eu voltar aqui. Um pouquinho. Aqui. 1 Timóteo e Tito, eles falam da importância da hospitalidade pastoral. A hospitalidade é caráter, não somente casa aberta. Eu sei que todo mundo fala assim, hospitalidade é um dom. Fulana nos recebe tão bem quando a gente vai na casa dela. Ela arruma a mesa, está sempre tudo tão lindo, ela decora, ela cozinha bem. E daí algumas irmãs, por causa disso, falam assim, eu não sei fazer nada disso. Então nem vou chamar ninguém para ir na minha casa. Gente, hospitalidade não é para mostrar a sua casa, não é para mostrar o que você cozinha. Hospitalidade é para você viver em comunhão, é para você viver em comunidade. Né? E uma coisa que eu aprendi muito com o Domingos e a Raquel foi com relação à hospitalidade, a você ser hospitaleira. Porque quando você é hospitaleira, você cria vínculo com as pessoas. Você cria intimidade, você cria amizade. E eles eram bem assim, às vezes eles falavam assim, o Helder estava no escritório e o Domingos falava, Helder, vamos almoçar lá em casa. Aí o Helder, mas você já avisou a Raquel? Não, eu falei que vocês estavam indo, não tem problema, pega a Ju e vão lá para casa. E a gente chegava lá, a gente tinha arroz, feijão, uma salada e um frango e boa, vida que segue. E hoje em dia a gente não chama as pessoas, porque se eu não tiver um cardápio elaborado, nossa, eu vou passar uma vergonha. Né? Então, se a minha casa não está arrumada, nossa, que desespero. Gente, quem aqui tem a casa arrumada todo dia, levanta sua mão. Quem aqui tem um cardápio exímio todo dia, levanta a mão. Quem aqui, quando convida alguém para ir para casa, gera um estresse? Mãos levantadas. Não devia ser assim. Entendeu? A gente precisa partir o pão, viver um na vida do outro, comunhão. Então, o que eu aprendi com o Domingos e com a Raquel é que o que nos unia não era o cardápio, era o tempo juntos. E isso começou a ser tão natural que lá naquela igreja as pessoas conviviam assim. Então, terminava um culto no domingo à noite, era um falando para o outro, onde você vai? Não, vamos lá em casa, passa na padaria, compra um pão, queijo, presunto, uma Coca-Cola, pronto. O cardápio estava pronto. O que era importante para a gente? A comida ou passar tempo junto? Viver comunhão. Era isso. Então, gente, pensem nessas coisas, desenvolvam hospitalidade, porque isso vai trazer relacionamento para vocês. E vocês vão ensinar
as mulheres que estão ao redor de vocês, as mais novas, a entenderem a importância disso, da hospitalidade. Tá? E diante desses desafios que a gente tem de não viver essa vida solitária e árida do ministério, de desenvolver relacionamentos significativos, de exercer a hospitalidade e de ver diante da palavra de Deus tantos exemplos que nos mostram que isso precisa ser feito e é real, eu queria deixar aqui com vocês alguns desafios, tá bom? Primeiro deles, aprendam a viver a mutualidade cristã, não só na sua vida como quem serve no ministério na igreja, mas na sua vida pessoal. Aprenda a ser cristã como todos os demais cristãos, não simplesmente como esposas de pastor ou líderes. Né? A gente fala bem assim, mas eu não sou um crente comum, eu sou esposa de pastor. O que é um crente comum? É aquele que vai na igreja? É aquele que ora? É aquele que tem problema? Então vou te comunicar, você é uma crente comum. Você agora está na função de esposa de pastor. Mas você é uma crente comum como todos os membros da sua igreja. Tá? Então, aprendam a viver mutualidade. Segundo, não tenha medo de demonstrar suas fraquezas e dificuldades. Deus nos deu um corpo para isso. Né? Não para passar momento sozinho, mas para ter pessoas que nos apoiam, que são esse nosso lenitivo, que nos trazem alívio. Não prive o corpo de Cristo, irmãs e famílias queridas que podem servir de apoio e sustento em momentos de necessidade. Deus nos deu uma igreja e a gente precisa viver essa igreja. Seja hospitaleira, abra sua casa, não precisa fazer uma mega faxina, preparar um banquete, comer um pão com ovo e tomar uma limonada é o suficiente. Lembre-se que o que te une ao próximo é Jesus e não a comida. Não deixe que a mentira de que o ministério solitário é um ambiente árido faça parte da sua história e da sua vida. Lembre-se que Jesus estava sempre rodeado de amigos e que Ele te salvou para fazer parte de um corpo. Então, todos esses desafios que a gente escutou nessa tarde, de ter um bom relacionamento com os nossos maridos, de aproveitar essa única vida casada que Deus nos deu para viver da melhor maneira, lembrar de que Deus nos deu um corpo ao qual fazemos parte e que nós não devemos viver sozinhos, porque o próprio Jesus demonstrou com a própria vida dele a importância de relacionamentos, que isso fique bem latente na nossa mente e no nosso coração. Tá bom? Eu quero orar com vocês por esse tempo. E mais uma vez, muito obrigada por poder compartilhar isso com vocês. Tenho certeza de que tudo aquilo que eu e o Helder, a gente sentou e preparou junto, isso também tem mexido com o nosso coração, com o nosso ministério, né? E que vocês possam ser bênção na vida de outras pessoas quando vierem perguntar para vocês a respeito de alguma dessas coisas também. Vocês possam demonstrar, não só com as palavras, mas também com a vida de vocês, que o que vocês têm buscado viver é porque Jesus tem feito diferença na vida de vocês. Tá bom? Vamos orar então? Deus, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada porque o Senhor nos deu um corpo. Obrigada pela nossa salvação em Jesus. Obrigada porque o Senhor se sacrificou e deu a sua vida por causa desse corpo. Obrigada porque é por meio de Jesus que nós somos irmãs. Obrigada porque é por causa de Jesus que nós podemos viver essa mutualidade, penetrar, ó Deus, uma na vida da outra. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a entender o nosso posicionamento diante do Senhor como tuas filhas, tuas servas, que a nossa função não venha acima daquilo que nós somos diante do Senhor. E no papel que o Senhor nos deu para cumprir como esposa de pastores, que o Senhor nos ajude a fazer sempre com maior excelência, maior dependência do Senhor, sendo sempre apoio e auxílio aos nossos maridos, mas também usufruindo, ó Deus, e aproveitando dessa beleza que é o corpo, desenvolvendo relacionamentos e tendo intimidade, ó Deus, uns com os outros. Nos ajude a viver, ó Deus, essa vida comum que é ser cristão e partilhar de quem Jesus é.
nos capacite nas nossas debilidades, nas nossas dificuldades. Queremos realmente viver uma vida que te agrada. Por isso, nos ajuda a entendermos, ó Deus, que aquilo que melhor podemos fazer para o Senhor é obedecer a Tua palavra e viver de acordo com a Tua vontade. É em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos agradecidas. Amém.